Olá, professora Manucena, segundo ano. Vamos fazer a resolução das questões sobre relações ecológicas e biomas. Vimos já o conteúdo, né, tanto pelo Meet quanto pela Alternativa Play, e aí preferi dar essa pausazinha para a gente fazer as questões, para reforçar um pouquinho mais o conteúdo, já que é um assunto tão importante e cai tanto nos vestibulares. Então fiquem de olho, peguem o livro, capítulo 18, página 39, livro 5. Primeira questão. Adaptação é o ajustamento que todos os organismos apresentam em relação ao ambiente em que vivem. Nas figuras a seguir, pode-se observar as raposas do Ártico com a pelagem totalmente branca durante o inverno. Quando o ambiente está totalmente coberto de neve, a pelagem acinzentada nas outras épocas do ano, quando não há neve. Eu baguncei tudo, não foi? Eu vou ler de novo, peraí. Raposa do Ártico com a pelagem totalmente branca durante o inverno, quando o ambiente está totalmente coberto de neve. E pelagem acinzentada nas outras épocas do ano, quando não há neve. Não tem nem o que questionar, não é camuflagem. Então, se na época de neve ela apresenta a pelagem branca, é justamente para se defender, para se esconder dos seus predadores, é camuflagem. Em épocas um pouco mais quentes, em que tem um pouco menos de neve, nesse caso, a pele acinzentada contribui com a sobrevivência dela e, consequentemente, também não ficar tão visível para os predadores. Qual a denominação desse mecanismo de adaptação? Camuflagem. Como pode ser definido esse mecanismo? É um processo pelo qual o animal consegue, a partir do ambiente, né, apresentar características do ambiente para que possam se adaptar, se camuflar e, consequentemente, não ficar tão visível para os seus predadores, quase não sai, não é? Então, nesse caso, a camuflagem é um processo pelo qual ele consegue se perder ali no ambiente em que vive, não é? Sem que fique tão visível para os seus predadores. Segundo, os seres vivos de uma comunidade mantêm constantes relações entre si, exercendo assim influências recíprocas em suas vidas. Observe as colunas a seguir sobre relações ecológicas. Ele traz mutualismo, protocooperação, parasitismo, competição intraespecífica, interespecífica, gregarismo, sociedade, colônia, predatismo e canibalismo. Só vamos usar algumas dessas daí. Então, primeiro item, indivíduos de mesma espécie que utilizam os mesmos recursos. Detalhe, se é da mesma espécie, então é intraespecífico, que utilizam os mesmos recursos e esses são insuficientes. Recursos insuficientes, já falamos sobre o quê? Sobre competição. Se são da mesma espécie, competição intraespecífica, o que pode resultar na redução do crescimento e das taxas reprodutivas de alguns indivíduos, podendo excluir alguns deles dos melhores habitats e ainda podendo causar o óbito de outros. Então, competição intraespecífica porque são da mesma espécie. Entre peixes, é comum o ataque às larvas da sua própria espécie. Bem, se eles atacam larvas da própria espécie, é canibalismo. Então, número 10, canibalismo. Nas caravelas, existe uma união estreita de indivíduos, cada um deles especializado em determinadas funções, como digestão, reprodução e defesa. Olha, caravela é o principal exemplo de colônia. E aí, nesse tipo de colônia, cada participante, né, cada pólipo, apresenta uma função diferente. Por isso que ela é chamada de heteromorfa, porque apresentam funções diferentes ou estruturas diferentes. Então, aí foi o número 8. Grupamentos de indivíduos de mesma espécie que preferem viver em coletividade, podendo ocorrer, entretanto, um certo grau de diferenciação de formas e divisão de trabalho. Mesma espécie, eles apresentam divisão de trabalho, tem coletividade, então é sociedade. Então, indivíduos que vivem em sociedade se ajudando, com divisão de trabalho também. Então, aí é o número 7, sociedade. Convivência em grupos de numerosos indivíduos, rebanho, com determinado objetivo que, quando alcançado, resulta na separação do grupo, como as construções dos ninhos de andorinhas das barreiras, ripária em encostas arenosas.
Olha, o gregarismo, na verdade, então como a gente tá, o nome até faz sugestão, né? O nome até sugere, por exemplo, agregar. Então é quando a espécie acaba contribuindo com outra em alguma época, por exemplo, em algum período da sua vida. Então, convivência de numerosos indivíduos, grupos de numerosos indivíduos. Então aí seria o número 6, gregarismo. Sequência seria 4, 10, 8, 7, 6, letra B. Tantas relações ele botou aí, né? Só usou o que? 5. Terceiro, alguns evolucionistas consideram o homem de Neandertal uma subespécie do Homo sapiens neandertalensis. Outros evolucionistas acreditam que ele pertenceria a uma espécie diferente, a Homo neandertalensis. A descoberta de grãos de pólen em fósseis de cerca de 30 mil anos atrás leva a crer que enterravam seus mortos e colocavam flores nos túmulos. Então, a partir do estudo da análise dos fósseis, por exemplo, eles encontraram fósseis e em cima, ou presos lá, grão de pólen, mostrando que o Homo neandertal tinha o hábito de sepultar, ou seja, já tinha uma relação, uma ligação, né, afetiva entre os indivíduos mais próximos. Acredita-se que os primeiros homens reuniam-se para fabricar instrumentos de pedra que utilizavam para furar peles e confeccionar vestimentas, para abater animais, para se proteger. Esse tipo de comportamento caracteriza. Aí a gente vem de novo um tipo de relação em que há uma convivência de vários indivíduos e aí depois eles se aproveitam de partes, por exemplo, ou se beneficiam de alguma característica daquela outra espécie. Nesse caso, o fato de usar, por exemplo, pelos para fazer roupas para aquecer, né? Era a era do gelo, a época muito fria, então isso favorecia o Homo neandertal. Ou seja, ele pegava a pele de outros animais para que pudessem produzir, por exemplo, casacos. O fato de usar flores para sepultar, por exemplo, um ente querido, também uma espécie acabou contribuindo com ele, então é gregarismo. Letra A. Mutualismo, aí nós temos o exemplo dos líquens, né, união obrigatória. Canibalismo, nós temos o exemplo de índios canibais, nós temos canibalismo sexual, como por exemplo de algumas aranhas, do louva-a-Deus. Comensalismo, temos o exemplo da rêmora, que come restos de alimento do tubarão ali pertinho dele. E amensalismo, também chamado de antibiose, nós temos o exemplo da maré vermelha. Isso quando é interespecífico. Quando é intraespecífico, temos o exemplo da tênia, que é o parasita. Quarto, a ação da seleção natural também é verificada no estabelecimento de características que tornam os organismos semelhantes a outros ou a objetos do ambiente, de modo que passam despercebidos de seus predadores ou estes as suas presas. Então nós vamos aí tratar de camuflagem ou então de mimetismo. Item 1. Os insetos bicho-pau e bicho-folha assemelham-se a gravetos e folhas, respectivamente, tratando-se, portanto, de casos de camuflagem. Correto? Então, o bicho-pau, por exemplo, parece um graveto. Ele geralmente fica em galhos de árvores um pouco mais secas e ali consegue se camuflar. Ou seja, não ficam tão visíveis para os seus predadores, então está correto. Item 2. A borboleta vice-rei, palatável, e a borboleta monarca, não palatável, representam um caso de mimetismo. Lembrando, o mimetismo é quando uma espécie se assemelha a outra para afugentar, amedrontar os seus predadores. Aí nós temos o principal exemplo da cobra coral falsa. A cobra coral falsa não produz o veneno, mas mesmo assim, quem vai chegar perto de uma cobra coral, por exemplo, com medo do veneno que ela produz, e não vai dar tempo de eu perceber se a cobra coral é falsa ou se é verdadeira, eu simplesmente corro. Mas para ela é benéfico porque ela está se protegendo, né, se afastando dos seus predadores, está afastando os predadores. Então a mesma coisa acontece aí com essas borboletas. Então é um caso de mimetismo, correto? 3. Os predadores capturam presas ao acaso,
não atuando como agentes de seleção natural. Claro que atuam, o predatismo, né? A gente imagina, matar um boi, por exemplo, matar um frango para que a gente possa se alimentar, isso é seleção natural. Isso, na verdade, é controle biológico. Para o homem, não é? Porque o homem acaba cuidando ou criando, por exemplo, em casa, ou então, enfim, nos pastos. Agora, no ambiente, é seleção natural, faz um controle biológico. Então, normalmente, eu não vou, por exemplo, pegar uma galinha magra, raquítica, para que eu possa abater e colocar na minha panela. Eu vou alimentá-la para que ela possa, por exemplo, engordar e eu ter um bom pirãozinho de galinha de capoeira, né não, Cid Clay? Então, não atuando como agente de seleção natural está errado, mas sim como agente de mortalidade. Não, é controle biológico, apesar de ter que matar uma espécie para se alimentar. Mas é natural dos ecossistemas de forma geral. E acabou. Então, quais são os corretos? Só foram 1 e 2, o 3 está errado. Letra D. Quinto, o combate às pragas pode ser feito por agrotóxicos ou pela introdução no ambiente de um predador ou parasita da espécie que se quer combater. Então, de repente, eu tenho uma cultura, eu tenho uma plantação e não quero usar agrotóxicos, mas eu sei que naquela região existe uma praga que pode destruir minha plantação. Então, no lugar de colocar agrotóxicos, eu posso usar uma outra espécie que vai se alimentar, por exemplo, daquela praga. Então, é uma forma natural de fazer o controle biológico da praga. Então, isso daí é um ato de controle biológico que geralmente é praticado na agricultura orgânica, aquela que não utiliza aditivos químicos para evitar pragas. Então, eu tenho aí um caso de controle biológico. Propostas, tá? Se não fizeram, cuidem em fazer. Segunda parte do assunto, página 47. É o mesmo capítulo ainda, tá? Que ele é dividido em 2 partes. Primeiro, na aula em que se discutia o assunto relações interespecíficas, lembrando, interespecíficas entre espécies diferentes, a professora apresentou aos alunos em DVD as cenas iniciais do filme Procurando Nemo. Nessas cenas, um casal de peixes palhaço protege seus ovos em uma cavidade na rocha, sobre a qual há inúmeras anêmonas. Contudo, uma barracuda ataca o casal, devorando a fêmea e seus ovos. Apenas um ovo sobrevive, que o pai batiza de Nemo. É o filme, né, que eu não assisti, mas eu vou assistir, toda vez eu digo que vou assistir. Mas no filme Nemo tem muitas relações ecológicas, muitas de verdade. Nemo e seu pai, Marlin, vivem protegidos por entre os tentáculos da anêmona, que, segundo a explicação da professora, se beneficia dessa relação, aproveitando os restos alimentares de pai e filho. Então, olha, tanto a anêmona quanto os peixinhos, né, quanto o Nemo e seu pai se beneficiam, mas não há ligação obrigatória. Outra coisa, são de espécies diferentes. A anêmona é um quinidário, o peixe é um cordado. Então, eu tenho o exemplo aí de protocooperação. No primeiro caso. Em ecologia, as relações interespecíficas entre o peixe palhaço e a anêmona, protocooperação, a barracuda e o peixe palhaço. A barracuda se alimentou do casal. Só sobrou o coitado do Nemo, não foi assim? Então, nesse caso, é predatismo. Matou para se alimentar, predatismo. Letra B, protocooperação e predação. Segundo, muitas espécies animais e vegetais têm sido introduzidas em determinados ambientes sem uma avaliação dos riscos que essa prática pode causar. A algaroba, a abelha africana e a tilápia, introduzidas no Brasil, são exemplos dessa prática. Os maiores efeitos causados pela introdução de espécies estranhas em um ambiente são as possíveis relações ecológicas entre essas espécies e a comunidade nativa. Essas espécies são chamadas também de espécies exóticas. Elas podem contribuir, mas podem trazer prejuízo às espécies nativas. Além dos citados no texto, um outro exemplo de espécies exóticas são os caramujos africanos. Os caramujos africanos chegaram ao Brasil por meio de embarcações. E, obviamente, foi muito apreciado, né? A carne de caramujo é chamada de escargot. É um prato caríssimo, né? Um prato exótico. O caramujo africano, ele é grande.
Então, nesse caso, para os donos de restaurantes, né, usar a carne do caramujo africano era melhor. Por quê? Porque ele vai conseguir ganhar mais dinheiro. Então, daí fizeram diversos cursos de culinária para introduzir esse prato aqui no Brasil. Só que, infelizmente, o sabor desse escargot não é o mesmo do escargot brasileiro, da carne do caramujo brasileiro. E não foi tão aceito. O que foi que aconteceu? Os donos de restaurantes acabaram se livrando desses caramujos que começaram a se reproduzir de forma muito rápida. Só que se livraram de forma incorreta, foram jogando em terrenos abandonados, em matas, e eles não morreram, conseguiram sobreviver, tornaram-se pragas, ocuparam o habitat das espécies nativas e colocaram em risco principalmente o caramujo brasileiro. Daí veio toda uma campanha ensinando a forma correta de descartar, que seria incinerando, né? Cava um buraco no chão e ali coloca os caramujos e coloca fogo. Ou então esmagando, né? Mas se for muito caramujo é difícil esmagar, principalmente se for muito grande, por conta da concha. E sem falar que não é nada agradável. Então, nesse caso, as espécies exóticas podem se tornar pragas e podem também acabar ocupando o habitat das espécies nativas, levando-as à extinção. Acerca das relações ecológicas entre cada uma das espécies exóticas citadas anteriormente e as espécies nativas, pode-se afirmar que a competição é a principal relação ecológica entre a algaroba e as plantas nativas da caatinga. Sim, já que ela foi introduzida num ambiente que não é natural dela. Então, o item 1 está correto. 2. A herbivoria é a única relação ecológica entre a abelha africana e as espécies polinizadas por ela. Então, herbivoria nesse caso, justamente devido ao contato, né, a facilidade, por exemplo, de alimentação. Então, animais herbívoros normalmente se alimentam de produtores, que nesse caso seria a planta, então usando lá o néctar ou o grão de pólen. Também está correto. A predação é uma das relações ecológicas entre a tilápia e alguns peixes nativos. O próprio texto disse que a tilápia pode se alimentar de alguns peixes nativos. Então também está correto. Os 3 estão corretos. 1, 2, 3. Letra D. Terceiro, o almoço está na mesa. É assim o dia a dia das nossas florestas. Uma anta, à margem do rio, alimenta-se de grama, enquanto no seu pelo, carrapatos infestantes a deixam de mau humor. Então ela se alimenta da grama, herbivorismo ou predatismo também. O carrapato no seu pelo é um caso de parasitismo, né? É um ectoparasita. Um barulho chama sua atenção. É uma onça que a espreita, preparando-se para o bote certeiro, predatismo. A onça vai se alimentar da anta. As relações ecológicas citadas no texto da anta com o vegetal, herbivorismo. Carrapato é um parasita, ectoparasita. Esse nome hoje quase não está vindo. E com a onça, eu tenho um caso aí de predatismo, né? A onça se alimenta da anta. Letra C. Quarta questão. Um dos maiores problemas ambientais da atualidade é o representado pelas espécies exóticas invasoras, que são aquelas que, quando introduzidas em um habitat fora de sua área natural de distribuição, causam impacto negativo ao ambiente. Como exemplo de espécies invasoras no Brasil e de alguns dos problemas que elas causam, podemos citar o verme âncora, O verme âncora, que vive fixado sobre peixes nativos, alimentando-se do sangue deles sem matá-los, é um caso de parasitismo. Não pode matar o peixe, porque se matar o peixe, o verme também morre. O coral-sol, que disputa espaço para crescer com a espécie nativa, coral-cérebro. Bem, se são espécies diferentes e disputam espaço, é competição interespecífica, porque representam espécies diferentes. O bagre africano, que se alimenta de invertebrados nativos. Se alimenta de invertebrados nativos, nós temos predatismo, predação. Então, aí seria a letra parasitismo, competição e predatismo, letra D. Quinto, as esponjas desempenham papéis importantes em muitos habitats marinhos.
A natureza porosa das esponjas as torna uma habitação ideal para vários crustáceos, equinodermos e vermes marinhos. Crustáceos como camarão, caranguejo, siri, cadê mais o outro? Equinodermos, ouriço do mar, estrela do mar e vermes marinhos. Nesse caso, como vermes, nós temos alguns plateumintos, algumas planárias que podem ser marinhas. Neste caso, a esponja se beneficia por se nutrir de partículas de alimento liberadas durante a alimentação de seu hospedeiro. As relações ecológicas presentes no texto, eu tenho os hospedeiros que podem sobreviver na esponja, então aí eu tenho um caso de inquilinismo. O peixe-agulha, fierache, por exemplo, acaba se penetrando ali nos poros da esponja, do pepino do mar também para conseguir sobreviver. E ele está falando sobre a alimentação, que ela acaba se alimentando dos restos, das partículas, né, que estão presentes, que servem de restos de alimento para esses animais. Então, protocooperação, porque os dois se beneficiam, não é somente comensalismo. Seria comensalismo se somente a esponja se beneficiasse. Mas nesse caso, tanto a esponja quanto as outras espécies inquilinas também se beneficiam. Então, é um caso de protocooperação. Letra B. Bem, o capítulo 18 acabou. Agora eu vou para as atividades do capítulo 19, tá? Deixar tudo em dias aí, tudo legal, para que a gente possa dar continuidade com o livro 6. Então, peguem aí capítulo 19. Se eu não estou enganada, é o último capítulo desse livro, página 62. Pegaram? Primeiro, no semiárido brasileiro é comum a presença de uma vegetação caducifólia conhecida como caatinga. O gráfico seguinte apresenta dados hipotéticos sobre a produção de etileno de uma dada planta e o índice pluviométrico da região onde vive essa planta durante o período de um ano. A linha contínua é a chuva e a tracejada é o etileno. Observem que quando tem pouca chuva, a planta produz muito etileno. Quando tem muita chuva, a planta produz pouco etileno. Lembrando que o etileno também é responsável pela queda das folhas, que chamamos de abscisão foliar, típico de plantas caducifólias. Nesse caso, para que a planta não tenha seca hídrica, muitas plantas de caatinga ou, por exemplo, algumas plantas do cerrado precisam perder suas folhas para que elas não morram, né? Não tenham estresse hídrico e elas cessam a fotossíntese por um período. As perguntas a seguir estão relacionadas às plantas que compõem a caatinga. Letra A. Com base no gráfico apresentado, o que ocorrerá com as folhas e com a taxa de fotossíntese da planta entre os meses de agosto e dezembro? Bora lá, para agosto e dezembro. Agosto, baixa chuva, muito etileno. Até dezembro, baixa chuva, muito etileno. Se tem muito etileno, vai ocorrer a queda das folhas. Então, anote aí. Queda das folhas. Por quê? Porque pouca água, né, solo seco, vai fazer com que a planta não consiga absorver água e tenha que parar a fotossíntese. Então, consequentemente, a taxa fotossintética diminui. Então, essas plantinhas irão ter queda de folhas e diminuição da taxa fotossintética devido ao estresse hídrico. Letra B. Cite duas características morfológicas adaptativas das folhas de plantas de ambientes áridos. Então, eu tenho aí folhas que nós chamamos de folhas coriáceas, né, que são folhas que normalmente apresentam uma cutícula um pouco mais espessa, permitindo, por exemplo, diminuir um pouco a transpiração. E além disso, a substituição de folhas por espinhos, como o cacto, por exemplo. Cacto, mandacaru, palma, acabam perdendo suas folhas para diminuir a transpiração e desenvolvendo espinhos. Letra C. A figura a seguir exemplifica plantas que vivem na caatinga. De acordo com a figura, cite uma estratégia apresentada pela planta B. Gente, a planta B é um cacto. Então, o cacto, na verdade, é uma planta xerófita. O que é isso? São plantas que apresentam uma grande quantidade de parênquima aquífero para que consigam sobreviver em um ambiente árido ou semiárido. Ou seja, ela armazena água para que no período de seca, mesmo sem água no solo ou sem chuva, ela não morra. Ela utiliza aquela água.
Então essa é uma característica da planta B, que é um cacto, que é uma planta xerófita. E uma apresentada pela planta D, que permitam a sua sobrevivência por longos períodos de seca. A planta D tem uma raiz pivotante profunda. Essa raiz profunda vai buscar água onde a gente nem imagina, para que essa planta consiga sobreviver. Então, a planta B, parênquima aquífero, a planta D apresenta raiz profunda para que possa alcançar os lençóis freáticos. Segundo, o território brasileiro, devido à sua magnitude espacial, comporta um mostruário bastante completo de paisagens e ecologias do mundo tropical. Uma dessas paisagens, a floresta tropical amazônica, vem sendo objeto de inúmeras discussões em virtude de sua crescente exploração. Esse bioma caracteriza-se por apresentar: letra A, solo, floresta amazônica, ok? Solo com a camada superficial pobre em matéria orgânica. Olha, vimos que existem muitos decompositores ali. Os decompositores, nesse caso, são responsáveis por degradar a matéria orgânica, né, para que ela não se acumule. Em algumas regiões de mata mais fechada, os decompositores atuam de forma muito rápida, evitando que os nutrientes possam ir para o solo. Mas dizer que é uma característica da floresta, solo pobre, não é, porque lá existem, na verdade, muitas folhas, existem muitos animais que acabam morrendo, liberando excretas e acabam contribuindo com as características nutritivas do solo. B, solo dificilmente lixiviado. Um solo lixiviado é aquele que, por exemplo, a água, quando passa devido ao desmatamento e erosão, acaba levando os nutrientes do solo, né, evitando que possa acontecer absorção. Após a destruição de sua cobertura vegetal, não. Se destrói a cobertura vegetal, uma chuva, por exemplo, sai arrastando tudo. Os vegetais dessa região acabam diminuindo a erosão e, consequentemente, contribuindo com a composição de nutrientes no solo. Letra C. Grande diversidade biológica em virtude da variedade de nichos ecológicos. Maior biodiversidade. Floresta amazônica, está correta a letra C. Letra D. Vegetação com grandes árvores lenhosas e deciduais com adaptações xeromórficas. Plantas xerófitas, né, ou xeromórfica, é típica de regiões áridas e semiáridas. A floresta amazônica ela é tropical. Errado. Letra E. Árvores cujas folhas possuem cutículas bastante impermeável, caracterizando plantas decíduas. Não, é também típico de regiões mais quentes, com pouca chuva. Terceiro, observe o mapa em que estão delimitadas as áreas de distribuição de 3 importantes ecossistemas brasileiros. 1, 2 e 3. Leia os 3 textos seguintes, que descrevem características de ecossistemas diferentes. 1. Vegetação composta... na verdade, antes de ler o texto, devido à posição do número 1, a gente não tem nem como ter dúvida, né? A região central do Brasil é o Cerrado. Composta por árvores de pequeno porte e arbustos esparsos, tortuosos, né, devido à proteção para queimadas, de casca grossa e plantas herbáceas com predominância de gramíneas. Fauna representada por alguns animais como lobo-guará, ema, tatu-canastro e tamanduá-bandeira. Lobo-guará e cachorro-vinagre, que eu fiz aquela comparação na aula, né, da questão de seleção natural. Cerrado, sem dúvida. 2. Vegetação densa, olha, o 2, tá? Essa região costeira, vocês podem encontrar tanto como a Mata Atlântica, como vocês podem encontrar também só zona costeira, ou ele pegar algum outro bioma típico, alguma outra vegetação típica da zona costeira. Mas geralmente a região litorânea ali, nós temos ali próximo Mata Atlântica, geralmente. Vamos ver pelas características. Vegetação densa, predominantemente composta por árvores de grande porte, medindo até 20 metros de altura, com presença marcante de pteridófitas no subbosque, é Mata Atlântica. Fauna representada por alguns animais, como monocarvoeiro, jaguatirica, micos-leões dourados e de cara preta, e a jacutinga, é Mata Atlântica. 3, vamos ver lá no mapa. 3, né, a região mais ali do Nordeste. Como ele está um pouco mais para cima, né, puxando para cá também, obviamente não está todo o bioma, mas aí no número 3 a gente observa Caatinga. Não tem nem como ter dúvida aí. Aí vamos para o texto.
Vegetação composta por árvores baixas e esparsamente distribuídas, arbustos tortuosos e com muitos espinhos, presença marcante de cactáceas. Fauna representada por pequenos roedores, como o preá, o mocó, aves e aves como as avoantes. Então, é caatinga, gente, aí ó, Cerrado, Mata Atlântica e caatinga. Letra B. Quarto, escreve James em 3.000 milhas através do Brasil. A aparência desta vegetação lembra um pomar de frutas mirrado na Inglaterra. As árvores ficam bem distantes, umas das outras, ananicadas no tamanho, extremamente retorcidas, tanto de troncos quanto de galhos. E a casca de muitas variedades lembra muita cortiça. A folhagem é geralmente seca, dura, áspera e quebradiça. As árvores resistem igualmente ao calor, frio, seca ou chuva. A que tipo de formação vegetal brasileira o texto se refere? Cerrado, né? A gente pega aí as características das plantas, caules tortuosos e tudo mais. B. Cite uma característica importante das plantas dessa formação vegetal que não esteja descrita no texto. Caules tortuosos, cutícula espessa, raízes profundas e tudo mais. Quinta questão que já estamos adiantados. Em flores temperadas de coníferas, a serrapilheira constitui 20% do total do bioma da vegetação, enquanto nas florestas tropicais úmidas constitui somente 1 a 2%. Há poucos nutrientes no solo das florestas tropicais úmidas em comparação com as florestas temperadas. Disse frequentemente que as queimadas e o desmatamento nas florestas tropicais úmidas levarão ao empobrecimento total do solo, fazendo com que, em pouco tempo, as áreas assim desmatadas não sirvam nem para a pastagem. Como se explica o fato de haver poucos nutrientes no solo das florestas tropicais úmidas, em contraste com a exuberância dessas florestas? Falei no início. Floresta densa, o sol não consegue chegar até o solo, os decompositores acabam degradando de forma mais rápida os nutrientes, não dando tempo do solo absorver. Então, ação de decompositores. Explique por que o desmatamento e as queimadas poderão provocar o empobrecimento total do solo dessas áreas. Porque, na verdade, redução da cobertura vegetal pode provocar, por exemplo, erosão, lixiviação, diminuindo a absorção de nutrientes e também de outras espécies que podem liberar excretas e contribuir com a adubação orgânica do local. Demorei, mas terminei, não é? Coloquei em dia aí as atividades, então espero que vocês consigam acompanhar, mesmo que não de uma vez só, mas que vocês possam fazer sempre a correção dessas atividades, mas ficam as propostas ainda, tá? Nos encontramos na próxima aula. Beijo, beijo, tchau e até a próxima.